E aí, pessoal, boa noite. Vamos esperar chegar mais algumas pessoas aqui. Esperar o pessoal entrar. Estamos começando aí mais uma live. Vamos falar de sanitização hoje para vocês. Eu sempre falando de lúpulo, malte, levedura. Vamos falar de algo diferente. Quem está em casa, dá um joinha se o áudio está legal, se está recebendo um áudio legal, por favor, só para saber como é que tá. Manuela ao fundo, no meu colo, seu José. Olha aqui a cara do José. A folga do gato. Que legal, que legal. Já temos mais de 10 pessoas aí em pouco tempo. Show de bola. Galera, obrigado pelas audiências que vocês têm dado aí nas lives que a gente tem feito. Isso só incentiva a gente a cada vez fazer mais e atender os pedidos de vocês. Que a gente tem feito bastante é pedir muito conselho para vocês de temas, né? E a gente tem colocado. E o tema de hoje, a gente vai falar sobre sanitização. Então foram vocês que colocaram esse tema e a gente vai falar sobre sanitização. Gente, hoje é o último dia meu no Brasil, eu vou viajar, vou tirar férias, mas as lives não vão parar, tá? Eu vou achar um Wi-Fi em algum lugar, eu vou estar do outro lado do mundo, vou estar na Filipinas e Indonésia, mas a gente vai continuar as lives de lá, tá? Às 8 horas do Brasil é 9 horas da manhã lá, então perfeito, dá pra fazer a live sem problema nenhum, tá? A gente vai continuar. Então, vamos ver a próxima. Eu quero tentar pegar um fundo um pouquinho mais legal, né? Bacana pra vocês. Mas continue então ligado que nas próximas lives eu vou fazer, mas eu vou fazer de um pouquinho mais longe. Bom, já que entrou bastante gente, eu peguei a minha colinha hoje, né? Porque às vezes eu preciso mostrar alguma coisa, então eu imprimo algumas coisas aqui para, se precisar mostrar, exemplificar alguma coisa, eu coloco no vídeo, né? Já que live não dá pra colocar telas, né? É um negócio bem ao vivo mesmo. Então, vamos lá, vamos falar sobre sanitização. Eu imprimi aqui uns pedaços, uns trechos da apostila de sanitização que a gente tem no curso de tecnologia cervejeira da Brau Academy. A gente fala sobre sanitização, como fazer sip em tanque, como fazer sip em fermentador, passivação, quais são os sanitizantes que a gente usa, para que serve o ácido nítrico, detergente clorado para remover biofilme, enfim. Eu não sei se vai dar tempo de falar tudo isso aqui na live de vocês. Eu vou tentar focar mais no caseiro, tá? E esse tema de sanitização ele pode servir também para quem é micro cervejaria, né? Mas como a maioria aqui é caseiro, então eu vou falar bastante aqui para caseiro, em termos de sanitização para caseiro, mas o que vocês quiserem saber sobre fermentadores de inox, enfim, podem perguntar, já podem ir colocando suas perguntas, tudo que vocês quiserem perguntar, pode ir colocando que depois eu vou voltando aí todo o chat e vou vendo as perguntas, tá? Por que a gente sanitiza? Primeiro, a gente tem que saber aonde que a gente sanitiza. A gente divide todos os equipamentos de produção de cerveja em dois grandes grupos, né? A parte quente e a parte fria. A parte quente é aquela onde que é composta por panela, né, o moinho, a pá cervejeira, o chiller de inox. A parte quente, a gente costuma dizer que a gente não precisa ter tanto cuidado assim com a sanitização do que com a parte fria. A parte fria vai ser os fermentadores, né? Vai ser tudo que você usa para envasar, pode ser um barril, pode ser garrafa.
Então, na parte fria, a gente tem que sempre tomar um cuidado maior, tá? Redobrado. E eu costumo dizer que a gente tem que ter um cuidado redobrado e até aumentar um pouco a concentração de peracético ou soda, qualquer tipo de sanitizante na parte fria, tá? E aí eu vou falar de algumas concentrações hoje aqui, tá? Quando a gente fala de sanitização, a gente está falando de SIP. Da onde que vem a palavra SIP? Tem muita gente que virou até um verbo, né? Aportuguesou isso. Todo mundo fala assim, eu vou sipar um tanque, eu vou sipar alguma coisa. SIP, CIP, vem da abreviação de Clean in Place, que é limpar o local, né? Fazer uma limpeza no local. Que local? O local onde que a gente vai fazer a nossa cerveja. Então, o SIP é Clean in Place. A gente tem SIP, que é Sterilization in Place. É diferente. A esterilização ela é feita com vapor, porque a esterilização ela pede uma eliminação completa de todos os micro-organismos. A esterilização ela é mais para a indústria farmacêutica, por exemplo, que em todas as suas tubulações passa um vapor para sanitizar tudo isso, e todo o equipamento usado para fazer medicamentos também vai vapor. E por que na cervejaria a gente faz SIP e não SIP? A gente não precisa ter tanto cuidado assim com as bactérias que não morrem na pasteurização, né? A gente pasteuriza a cerveja, pasteuriza a 60, 70 graus. A grande maioria, a gente está falando de 95 para 99% de todas as bactérias morrem na pasteurização ou no SIP, né? Então o que o SIP não eliminou, a pasteurização vai eliminar. Pouquíssimas das bactérias, aquelas que sobrevivem até 130 graus, 140 graus, são as bactérias termófilas, né? São as que precisam ser eliminadas através de vapor. E elas não estão na cervejaria, né? Elas não estão na cervejaria. O que está na cervejaria? Na cervejaria a gente encontra muito o lactobacillus, a bactéria acética, megasfera, pectinatus, entre outras, que todas elas a gente consegue eliminar com uma temperatura aí de por volta de 60 a 70 graus, que é a temperatura de pasteurização. E consegue eliminar também com SIP. O SIP, a soda e o ácido peracético, só não vai matar as bactérias que viraram esporos, né? Aquela que esporulou, virou esporos, e aí ela não consegue ser rompida, não consegue ser eliminada então pelo SIP comum que a gente faz. Precisa só de uma temperatura mais alta. Mas enfim, a gente usa então alguns produtos de limpeza para fazer a nossa limpeza, a nossa sanitização. E vamos falar dos produtos que a gente usa. Antes de falar dos produtos, a gente tem que falar uma coisa. Tomem cuidado com os produtos químicos. Eu estou falando de usar EPI. Eu cansei de dar consultoria em cervejaria e ver as pessoas ir lá e manusear soda e ácido peracético sem luva e sem óculos. Eu já vi gente sem óculos nenhum ir lá e derrubando soda, né, numa jarra, e a soda ela é densa. Quem já viu a soda líquida sabe que ela é densa. E essa soda ela foi batendo na jarra, foi caindo na jarra, e na hora que ela caiu, ela respingou para fora e passou tipo 10 centímetros do rosto da pessoa que estava ali manuseando a soda. E estava sem óculos. Primeira coisa então, toma cuidado com EPI. Né? Usa EPI se você está manuseando algum químico pesado. Se é álcool 70 só, não tem problema, né? Mas se você está usando soda e está usando peracético, peracético líquido, ele vem em 15%. Em 15%, na hora que cai na tua mão,
ela já fica branca na hora. Tenta não usar, tá? Tenta não usar, por quê? Por que que o tema da live dessa semana está sendo sobre sanitização? Eu estava em Teresina, semana passada, dando consultoria e um curso lá em Teresina, e aí a empregada veio aqui na sexta-feira para dar comida para os gatinhos, né? E aí chegou e falou assim, Matheus, tua geladeira tá vazando. Ela abriu a geladeira e aí ela foi tentar arrumar as coisas, tinha um vidro quebrado dentro da geladeira, e aí ela pegou nas coisas e ela tirou uma foto do dedo dela. Tava inteiro branco, tava inteiro branco. Falou, Matheus, o que é isso? Meu dedo ficou branco na hora e tá ardendo pra caramba, e não passa, eu lavei e não passa. O que tinha acontecido? Eu tinha guardado o peracético líquido dentro da geladeira. O que o peracético acontece? Ele se dissocia, né, em acético e peróxido. E com isso, ele até acaba gerando alguns gases nessa história. Ele aumenta o volume e ele gera pressão. Eu guardei dentro de um vidro de borosilicato. Quem conhece, quem já manuseou vidraria de laboratório, borosilicato é aquele vidro bem grosso. Bem grosso, ele é usado para colocar em autoclave. Então é um vidro que no fogo ele não quebra, né? E aguenta uma pressão muito alta. Eu imagino quando isso estourou. Então, esse peracético líquido estourou dentro da minha geladeira, escorreu por tudo, derreteu alguns plásticos da geladeira, inclusive a borracha de vedação da geladeira. A minha geladeira não está fechando por conta da borracha de vedação. Eu vou ter que trocar a borracha de vedação da geladeira. Nunca mais vou colocar peracético em casa. É melhor um álcool 70. Ah, mas álcool 70 é difícil de comprar. Deu aquele pau todo lá, ninguém consegue comprar, mas muitos de vocês que têm um CNPJ conseguem comprar em qualquer loja que vende material hospitalar. É o que eu vou fazer. Prefiro armazenar álcool 70 do que peracético. Tá? E soda também é outro problema, tá? Então, se você faz cerveja em casa, não exagera. Não precisa de soda e não precisa de peracético, tá? Só contando um caos aí, mas vamos falar então quem usa, se tem alguém aqui de cervejaria, soda cáustica. A soda cáustica, ela serve para reduzir a tensão da matéria orgânica, né? E com isso ela consegue descolar, a soda cáustica consegue descolar a matéria orgânica do teu fermentador, por exemplo, né? Então você passa uma soda para conseguir tirar a matéria orgânica, extrair, retirar a matéria orgânica. Essa é a maior finalidade da soda, tá? A soda, que concentração? De 1 a 2%. Como de 1 a 2%? Eu não falei para vocês no começo que tinha momentos em que a sanitização ela é mais crítica do que outros? Na parte quente da tua cervejaria, do teu processo produtivo, você não precisa fazer uma limpeza pesada. Você pode fazer uma limpeza mais leve e usar 1% de soda, né? Por exemplo, nas tuas panelas, né? Se você é de uma cervejaria, então na panela você pode usar 1% de soda. Se é num fermentador, se é numa lavagem de barril, 2% de soda e a quente. Se a gente for aumentando a temperatura da soda, ela vai aumentando a eficiência. A cada... Pegando a minha colinha aqui. Então, até 2,5% a gente pode usar. Por quê? A partir de 3%, o que acontece? A soda ela faz uma camada vitrificada em cima da sujeira, aonde que ela blinda a sujeira e não permite com que descole a matéria orgânica que tá ali no inox. Então, acima de 3% jamais, tá? A gente para nos 2,5%. 2% já está bom. Então, soda nunca chegar a 3%, porque daí
ela perde completamente a eficácia. E conforme a gente vai aumentando a temperatura da soda, ela vai aumentando a eficiência dela. Ela vai aumentando a eficiência até chegar em 80 graus. Até 80 graus, conforme você vai aumentando a temperatura, ela vai aumentando a eficiência. Acima de 80 graus, ela não aumenta a eficiência se eu aumentar a temperatura. Então é por isso que a gente tem, por convenção, usar a temperatura da soda a 80 graus. Falta de um gato no colo, agora tem dois, né? O Zé e a Manuela. E daí a gente usa então a soda, tá até difícil aqui de manusear os papéis. A gente usa soda na cervejaria a 80 graus. A gente usa a 80 graus para conseguir ter a maior eficácia possível na soda, tá? Então soda de 1 a 2% a 80 graus, tá? Não mais do que 3%, porque senão ela perde a eficiência, tá? Cuidado! Se você é caseiro e está comprando soda no brew shop, para sanitizar o alumínio reage com a soda. Não sei se algum de vocês lembra, mas o alumínio é tóxico, né? Ele é tóxico, muito tóxico, coisas de ingestão de miligramas de alumínio, a gente pode morrer ou ter problemas seríssimos, né? Só que o alumínio ele é estável. Ele é estável na tua panela da cozinha, da sua mãe, da sua avó, né? A gente sempre comeu comida em alumínio e nunca fez mal nenhum, não tem problema. O alumínio ele não solta tão fácil, mas a soda reage com o alumínio e solta o alumínio. Então, só usa soda quando for 100% de inox, tá? 100% inox. Nada de alumínio. A soda espuma muito, verdade. Difícil enxaguar. Que nem detergente, tem que passar 5 ou 6 águas para conseguir tirar a soda, né? Quem tem cervejaria vai saber desse problema que a soda tem. Jamais deixar a soda entrar em contato com o CO2. Na hora que a soda entra em contato com o CO2 ele deixa de ser um gás e ele vira um sal. E aí ele decanta no fundo do fermentador. Com isso, você perde os gases que estão dentro do fermentador. Se o tanque estiver fechado, a pressão interna do tanque reduz, que o tanque ele pode implodir. Porque a pressão de fora acaba ficando maior do que a de dentro, e o tanque ele não foi feito para aguentar a pressão de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Muito difícil de acontecer uma coisa dessas, mas é uma coisa que a gente tem que saber. Falamos de soda, agora vamos falar de peracético. Peracético. Alguns de vocês, ou muitos de vocês, já usou peracético líquido. O peracético líquido ele fica estável quando ele fica a 15%. De 15% a 17%, né, é uma concentração em que ele fica estável. Então, quando a gente compra o peracético líquido, ele fica aí por volta de 15%. Já é muito forte, tem um cheiro muito forte e pode lesionar a tua mão ou principalmente o olho, que é mais sensível, tá? Tomem muito cuidado com o peracético líquido se vocês compram, tá? O peracético líquido, ele vem numa concentração muito maior do que a gente vai usar. Primeiro detalhe do peracético, ele é instável. Na hora que você vai usar o peracético, você tem que saber o seguinte: preparou a solução, diluiu o peracético em água para preparar uma solução, e esse peracético ele vai em 4 ou 6 horas começar a se dissociar, a se quebrar em peróxido e em acético, tá? Em 4 ou 6 horas ele começa e ele termina por volta de 24 horas. Uma coisa que pouca gente sabe é o seguinte: no momento em que
o peracético ele quebra em peróxido e acético, ele oxida diretamente a cerveja, sem ter ação do oxigênio. Não é o oxigênio que daí está oxidando a cerveja, é o próprio peracético. Ah, mas então você está falando que se eu deixar o peracético em contato com a minha cerveja na hora do envase, vai oxidar a cerveja? Vai. Então eu tenho que parar de usar o peracético? Talvez não. Se você é de uma cervejaria, numa cervejaria a gente sempre toma diversos cuidados, pequenos cuidados. Se na hora de fazer a tua cerveja você soma um monte de pequenas coisinhas, você no final pode melhorar a tua cerveja. Mas em casa, cerveja não viaja muito tempo, ela não oxida muito fácil, ela não estraga, ela não azeda tão fácil, porque não tem transporte, não tem alta temperatura, você consome ela rápido, ela não fica muito tempo na prateleira. Então estragar a cerveja caseira é bem difícil. Acontece, lógico, mas é bem difícil. Então em casa também a pretensão é menor, né? Mas se você é uma cervejaria, toma cuidado com isso, toma cuidado com o peracético. Só a cervejaria artesanal usa peracético. Cervejaria de grande porte não existe isso. Nem cervejaria na Europa, ninguém usa peracético. Mas peracético está aí. E se eu quiser continuar usando o meu peracético? Vamos lá, pensa comigo então. Em 4 horas o peróxido começou a se desassociar do acético, né? Ele é instável quando você dilui, ele é estável a 15% de concentração, mas na hora que ele dilui, ele fica instável. Na hora que ele fica instável, ele começa a se dissociar. E ele vai se dissociando em até 24 horas. Se você fez um sip no teu fermentador ou no teu barril e deixou ele fechado, daqui a 24 horas eu não tenho mais peracético ali. Eu posso jogar um mosto onde eu não tenho uma oxidação direta do peracético mais. O ideal então é jogar o mosto ou a cerveja 24 horas depois de ter feito um banho de peracético no teu fermentador ou no teu barril. De 24 horas a 72 horas é o período ideal para você encher esse fermentador ou esse barril. Porque a partir de 72 horas você perde o efeito de sanitização. Isso principalmente para barril, porque barril tem muita borrachinha em contato, né, no sifão, tem muita porosidade ali na borracha, e a gente sabe que o barril ele é um ponto de contaminação, tanto que o barril ele azeda muito fácil, tá? Então, cuidado com o peracético. Falamos do peracético, então, cuidados que a gente tem que ter. Concentração de peracético. A concentração de peracético que eu recomendo, ela é maior do que está escrito nos rótulos de peracético da maioria dos fabricantes. Por quê? Muitos peracéticos, o peracético ele é usado para limpar a bancada, né? Não é para sanitizar o recipiente onde que vai receber um produto alimentício. Ele é para sanitizar a bancada, né? Ele tem a mesma função do álcool para sanitizar a superfície, enfim. E para sanitizar a superfície, você pode usar numa concentração muito baixa, que é o que está escrito no rótulo. O mínimo do peracético tem que ser 0,1%. 0,1% de peracético, tá? Para você ficar seguro, para você ficar um pouco mais seguro. Você pode ir até 0,18%, 0,20% de peracético. Na hora de você fazer essa conta, você tem que levar em consideração que o produto que vem no galão, ele não é 100% peracético, ele geralmente vem
de 14, 15, 16 até 17% de concentração. Na hora que eu estou falando 0,1, 0,2% de peracético, eu estou falando concentração de peracético puro para a quantidade total de líquido que você vai utilizar para fazer o seu sip, tá? Então, tomem cuidado com as concentrações que estão escritas no rótulo de muito dos fabricantes, tá? Tomem cuidado com isso. Uma outra coisa, né? É um pouco polêmico também o PAC 200. Ele é feito de peracético, tem peracético ali dentro. Ele é de fácil acesso, porque ele não explode, que nem eu falei do caso no começo do vídeo, que eu falei que explodiu um vidro de peracético na minha geladeira e derreteu o plástico na geladeira inteira, derreteu a borracha da geladeira. Isso foi agora, foi essa semana, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo de sanitização, justamente porque eu cacei esse tema aqui, tá? O peracético em pó, então, que é o PAC 200, ele fica ali em forma de pó, você armazena ele bem, ele não tem risco e você dilui ele na hora que você vai usar. Só que ele não é um produto tão eficiente, tá? Ele tem algumas coisas ali de detergente, alguns alvejantes, algumas substâncias alvejantes, tipo que vai no Vanish, tá? Então ele tem muita substância alvejante ali dentro. Ele não é 100% peracético, ele tem um pouco de peracético ali dentro. Eu usei o PAC 200 por muito tempo na minha vida, eu não lembro de ter tido contaminação. Eu usava numa concentração até um pouco maior. Para usar em casa, quer continuar usando o PAC 200, usa. Pode usar numa concentração um pouco maior do que eles recomendam, beleza, pode usar. Eles recomendam 1 grama por litro, né? Isso dá 0,1%. Se você quiser usar 0,2%, usa 2 gramas por litro de água que você vai diluir, tá? Então, é uma opção, pode usar aquele peracético. Coisa que eu não recomendo em casa é usar o peracético líquido, tá? Primeiro porque ele pode cair no olho, né? E pode ser bem grave se cair no olho. Caiu na tua mão, fica branca na hora. O cheiro é muito forte. O iodo, né? Às vezes a opção é o iodo. O iodo, ele deixa os teus baldes tudo marrom, né? Não é tão legal. Eu prefiro o álcool 70. Eu estava usando peracético em casa, então eu vou cortar com essa história. Eu vou comprar com o CNPJ uma caixa de 12 álcool 70 e eu vou deixar aqui em casa para fazer a minha cerveja. Tá? Não vou mais trabalhar com peracético em casa porque rompeu um frasco. E eu não quero que isso aconteça de novo. Falamos de soda, falamos de peracético. O iodo é uma outra opção. Ele é muito eficaz. Ele não é estável, ele é instável como o peracético é. Então você fez a solução no dia seguinte, já tem que descartar. Desvantagem do iodo é que você vai deixar teus baldes um pouquinho meio amarelados, né, amarronzados por conta disso. Mas também isso não é uma coisa que vai contaminar a cerveja, né? Não é prejudicial à cerveja, tá? Se você é uma micro cervejaria, o recomendado é não usar iodo em nenhum momento da produção de cerveja. E se tiver um resquício de iodo na tua cerveja? O iodo é um alergênico. Você vai ter que declarar no teu rótulo que a tua cerveja tem iodo. Para quê? Não vamos cair nesse risco, né? A gente já viu o que está acontecendo em Belo Horizonte, então, pelo amor de Deus, eu nunca recomendei iodo, eu vou continuar não recomendando. Na micro cervejaria é peracético mesmo, tá? Pode ir no peracético e no álcool, descarta essa ideia de iodo, tá? Iodo em casa, tudo bem. Eu trabalhei numa cervejaria na Alemanha que a gente fazia a Gose, na cidade de Leipzig. E a gente comprava o sal de cozinha.
E esse sal de cozinha, ele vinha desiodado, ele vinha sem iodo, de tanta preocupação que a indústria tem que ter em não ter iodo na cerveja, tá? A mesma coisa, se você é uma cervejaria de grande porte, é recomendado que você use um sal desiodado, tá? Ou micro cervejaria também, não só de grande porte, tá? O álcool 70. Por que 70? O álcool 90, ele tem mais álcool, mas ele tem menos água. E você precisa de uma certa quantidade de água para que o álcool consiga entrar e romper a membrana da célula. O álcool 92, ele não é tão eficaz quanto o álcool 70, tá? O álcool 46 também não é. É álcool 70. Se você comprar o 92, é só diluir com água e fazer o álcool 70, tá? O álcool 70 pega uma gama menor de micro-organismos do que o peracético e o iodo. O peracético e o iodo são mais eficazes em termos de sanitização do que o próprio álcool 70. Só que em casa, como eu estava falando, eu acho que é melhor o álcool 70, tá? Para não ter que guardar peracético e o vidro romper, né? Álcool 70 você pode deixar no borrifador, então, beleza, show de bola, né? Larga lá e esquece da vida. Se você é uma cervejaria, você pode até usar ácido nítrico. O ácido nítrico para que serve? Primeiro que o ácido nítrico ele não é permitido à venda. O ácido nítrico você só vai conseguir comprar se você tiver um registro na polícia, né? Você tem que renovar a cada 2 anos. Porque o ácido nítrico é feito para explodir caixa eletrônico, né? Dá para fazer uma bomba com ácido nítrico e explodir caixa eletrônico. Então a venda é toda controlada. O que você consegue comprar são produtos à base de ácido nítrico, como um desincrustante ácido. Se acha muito com o nome de desincrustante ácido, que é a base de ácido nítrico, entre outros ácidos, que é utilizado para tirar a pedra cervejeira. No dia a dia você vai lá, vai fazer o teu sip com soda, com peracético, mas ainda vai ter algumas formações de cálcio que, com a ajuda do cloro, ela gruda e forma a pedra cervejeira na parede do fermentador, nas tubulações e nas mangueiras da cervejaria. Ou dentro do chiller que você tem, né? A pedra cervejeira é aquele esbranquiçado, né? Que quando a água tem muito cálcio acaba formando até mais rápido. O ácido nítrico é usado numa etapa que a gente chama de passivação. Passivação nada mais é do que remoção da camada passiva em cima do inox. A camada passiva é a segunda camada. É sujeira, né? Daí que vem essa nomenclatura de passivação. Passivação vem da remoção da camada passiva, que é uma sujeira em cima do inox. Uma segunda camada em cima do inox. Daí que vem a nomenclatura de passivação. Passivação, então, é passar esse ácido nítrico para remover essa camada, tá? Se você é uma micro cervejaria ou se você é um cervejeiro caseiro que tem um chiller de placas, esse chiller de placas, assim como o meu tá? Ele é brasado, soldado, uma placa na outra. Ah, se eu tenho esse chiller de placas, eu vou passar soda, então. Ah, vai passar soda. Vai passar soda num equipamento que às vezes é de procedência duvidosa. E a solda, ela não é de inox. Às vezes ela é uma solda de cobre, cromo, né? Você vai ter o arraste dessas substâncias para cerveja. Eu vou passar um ácido nítrico? Também não. Você não vai passar um ácido nítrico
se a procedência do teu chiller de placas, brasado, soldado, é de procedência duvidosa. Você pode extrair coisa que você não quer. Então o que eu faço? Não tem muita alternativa. Você vai ter que passar água quente para sanitizar teu chiller de placas. Vai ter que ser água fervendo. Tá? Então tenta não passar nenhum desses químicos nesses chillers que pode dar ruim. O melhor dos chillers é aquele chiller onde que ele é todo montado, né? Onde todas as plaquinhas estão lá grudadas uma na outra e você tem borrachinhas vedando. E aí você tem grandes parafusos que vão unir, vão prensar todas essas placas. Que daí você abre essas placas e com ação mecânica, o esfregão, você vai lá e limpa essas placas. Que eu não falei ainda, mas a ação mecânica ela é muito eficiente. A necessidade de usar químicos, né, tão fortes é para a gente conseguir limpar locais onde a gente não consegue esfregar. Tá? Aonde a gente consegue esfregar, a ação mecânica simples ela é muito eficaz, ela é muito eficiente. Tá? Vamos lá, voltando ao último dos sanitizantes que eu vou falar hoje. O último dos sanitizantes ele se chama detergente clorado. Para que serve o detergente clorado? Você foi lá no dia a dia na tua cervejaria, passou soda peracético dentro do chiller, dentro da tubulação, dentro da mangueira. Passou ácido nítrico também. Está 100% limpo? Não. Você tem 1%zinho de bactérias ali que você não consegue tirar. Eu estou falando da formação de biofilme. Mesmo com a soda, você não tira. Você, para ter uma sanitização 100%, você vai precisar de um detergente clorado. Que nada mais é do que soda com hipoclorito. Alguma semelhança com água sanitária? Cloro usado em casa para limpar, ele é muito eficaz, ele é muito eficiente. Então, o detergente clorado você vai utilizar para esporadicamente, a cada 6 meses, junto com a passivação que você vai fazer com ácido nítrico, você fazer um tratamento nas tuas mangueiras, na tua tubulação, no teu chiller. Só que o chiller eu aconselho você abrir ele e esfregar. Ah, eu não tenho chiller desmontável, eu tenho um chiller brasado. Teu chiller tem vida útil. Tem uma certa vida útil que a partir de um certo momento ele vai ter muita incrustação que você não vai conseguir tirar. Tá? Se a gente está falando de uma cervejaria, esse chiller tem vida útil de 1 ano. Assim como as mangueiras, tá? Mas em casa, eu faço cerveja a cada 2 meses. De tanto que eu viajo de um lugar para o outro, eu só consigo parar para fazer cerveja a cada 2 meses. O meu chiller vai durar 3, 4, 5 anos, né? Porque não uso tanto. Mas se você usa com frequência, é bom você trocar esse chiller de vez em quando, principalmente se você é uma cervejaria. Eu já dei consultoria para algumas, não foi uma, não foi 2, cervejarias que tiveram contaminação no chiller de placas brasado, tá? Bom, galera, o biofilme, então, acho que a última coisa que eu ia falar para vocês era do biofilme. O biofilme, então, é essa formação que ela é matéria orgânica com pediococos e lactobacilos, que aí eles acabam fazendo uma
fermentando isso dentro da tubulação, gerando um pouco de ácido e até corroendo um pouco do ácido da tubulação do inox que tem ali. E aí você acaba tendo uma contaminação instalada dentro do teu inox. Isso é uma coisa que o caseiro às vezes não se preocupa e também não é uma coisa para o caseiro ficar tão preocupado assim. A micro cervejaria, sim, né? Micro cervejaria, sim. Bom, gente, eu tentei falar um pouco de caseiro e falei um pouco de micro cervejaria, tá? Mas eu não consigo falar de tudo de sanitização em uma live só, tá? Tem SIP em cozinha, né? Tem SIP em tanque, como fazer um SIP em tanque, tem SIP em vase, né? A gente tem diversas outras coisas que eu tenho na apostila aqui, mas eu acho que é muita coisa. Vamos pegar as perguntas, que eu estou vendo que tem um monte de pergunta aqui. Quem tiver interesse depois, quem tiver interesse em fazer algum curso, a gente tem o curso de tecnologia cervejeira presencial e tem online também. Quem quiser saber mais sobre envase e sanitização, pode fazer aí os módulos online. A gente tem diversos módulos online aí para o Brasil inteiro, quem quiser assistir. Eu vou dar uma olhada aqui então nas perguntas. E aí, pessoal, tudo bem? Paulo, Marcelo, Anderson, Ninja, Gustavo, tudo bem? O Gustavo Meller está perguntando qual o melhor sanitizante para limpeza de sistemas de chope, as linhas e os taps. Gustavo, toma cuidado para passar soda se for de alumínio, tá? Se a tua serpentina for de alumínio. Se ela for de inox, se eu tiver certeza que ela é de inox, cara, beleza, pode passar soda e peracético. Se é o que você tem disponível, tá? Se é o que você tem disponível. Se não, tem detergentes específicos para chopeira, tá? Eu aconselho que todo mundo sanitize chopeira pelo menos a cada 20, 30 dias no máximo, tá? Porque isso forma uma craca lá dentro e forma biofilme. Você tem sanitizantes específicos para chopeira. Se você quiser procurar, eu não lembro o decor os nomes, tá? Grande Carlão, olha o Carlão da Doctorist aqui, que escreveu o livro Microbiologia, tá aqui assistindo minha live. Que honra, cara. Tá fazendo uma pergunta aqui, o Carlão tá perguntando: ácidos fortes, como o nítrico, também reage fortemente com o alumínio da panela, transformando em nitrato de alumínio, que é solúvel em água e a merda tá feita. Obrigado pela complementação, Carlão. Exatamente, eu esqueci de me falar disso também. O alumínio também reage com o ácido nítrico. E se você usa peracético, cuidado com o peracético naquelas peças que são de latão, principalmente as de chopeira, né? Aquelas peças que vão em cima da chopeira. Tem gente que vai jogando peracético ou deixa essas peças em banho dentro do peracético. Quando você coloca no peracético, você vê bolinhas saindo do latão, assim, né? Das peças da chopeira, que está reagindo, né? Isso realmente corrói o latão. Então, latão, alumínio, não vai usar nem soda, nem peracético e nem ácido nítrico, tá? Isso daí tudo é para inox, gente. Inox. Tomem cuidado. Boa noite, Reinaldo. O Ricardo está perguntando: se elas não usam peracético, o que elas utilizam nas garrafas e barris? Elas quem, Ricardo? Você está falando de cervejaria de grande porte? As cervejarias de grande porte não usam peracético, usam detergente ácido, Divosan 60, né? Se alguém é familiar aí, Divosan 60. E para sanitizar a garrafa? Usa soda na garrafa, né? Lógico, né? Na garrafa é soda, mas a soda é para lavar a garrafa, tá? Então ela fica uns 40 minutos dentro da lavadora de garrafa em uma imersão de soda
a 2% e 80 graus, tá? Para poder lavar a garrafa. Para rinçar é diferente de lavar. Para micro cervejaria, para rinçar uma garrafa, não lavar, né? Porque garrafa em micro cervejaria não é garrafa usada, né? É garrafa nova. Você só precisa tirar o pó dela. Você precisa de uma água estéril. Uma água estéril onde que a água está indo para a enchedora e passa um filtro UV de ultravioleta ali, tá? Você esteriliza essa água e essa água é usada para rinçar a garrafa. A gente tem também um jatinho onde que a garrafa no invase passa, na hora que passa começa a espumar um pouco para fora. É uma água com jato de alta pressão, né, que faz com que a garrafa espume para que a tampinha venha na sequência. Essa água que é injetada dentro da garrafa, nesse jato de alta pressão, também tem que ser uma água estéril, né? Então a gente pode usar uma água com UV, tem gente que faz com ozônio, enfim, mas acho que é mais fácil. Filtro de UV na entrada da enchedora. Francisco está perguntando qual o uso do PAC 200 pó. Francisco, tem diversos estudos aí que o PAC 200 ele não é só peracético, ele é alvejante, assim como esses alvejantes que a gente usa para limpar roupa, sabe? Mas ele não é 100% ruim também, como muita gente fala. Ele tem a sua eficácia, ela é um pouco duvidosa, ela não é tão forte quanto o ácido peracético, tá? Eu, antes de saber disso, eu usei muito o PAC 200, nunca tive problema, tá? Quer continuar usando, usa, mas usa numa concentração um pouco maior, se você quiser. O Ricardo está perguntando, nos fermentadores de polipropileno temos que fazer SIP com o ácido, depois sanitização com peracético, ou posso apenas fazer uma boa lavagem com detergente neutro e álcool 70? Ricardo, o que eu faria num fermentador de polipropileno cônico? Que eu tinha um de 200 litros, tá? Eu fazia uma ação mecânica mesmo, na mão. A mão você consegue, aonde a mão alcança, você consegue tirar muita sujeira. Eu ia com a buchinha, né? Às vezes com detergente, às vezes não. E aí depois ia com ácido peracético, tá? Eu ia com ácido peracético ou álcool 70, às vezes com água fervendo. Jogava água fervendo no fermentador inteiro, nas paredes inteiras, e aí você conseguia sanitizar legal. O Paulo está perguntando, se eu usar ácido peracético em um fermentador e precisar usar o fermentador logo após a sanitização, eu posso fazer o enxágue com água? Se você tiver uma água estéril, pode, sem problema, né? Se você usar ele logo depois do peracético, vai ter oxidação? Vai. Vai ser tão perceptível assim que você vai tomar cerveja direto do tanque fermentador e já vai sentir uma oxidação evidente? Não. Não é tão crítico assim, tá? Eu coloquei esse ponto do ácido peracético porque eu sei que tem muita gente aqui que eu tô vendo que faz cerveja para vender, tá? Tem cervejaria. Assim como o meu amigo Gilberto. Tá dando um oi. Valeu, garoto. Obrigado. João Vioto perguntando, a validade do chiller seria somente no brasado ou no prensado também? O brasado que é o soldado, a validade seria no brasado soldado, que não dá para abrir ele e esfregar, né? O prensado, você está falando daquele montado, né? Onde que tem as placas e tem as borrachas que fazem a vedação. No prensado ou no montado, né, que você consegue desmontar, você consegue limpar, então não tem por que ter validade, né? Então acho que aqui terminou Facebook, vamos para o Instagram. Dar uma
uma olhada aqui no Instagram. Opa! Aguardo você, Lavínia, fazer um cursinho de cerveja, com certeza. Cervejaria Triple B. Dica para álcool 70. Os dentais vendem sem CNPJ. Eu acho que a gente consegue comprar álcool 70 naquelas casas que vende material hospitalar, tipo água destilada, entre essas coisas. Eu não tentei ainda, eu vou tentar nessas lojas que acho que dá para comprar tranquilo também. Eu vou tentar comprar álcool. Ô Pedro, muito gato aqui, né, cara? Acabou de passar um aqui atrás de mim. Renata, mais um dia acompanhando as lives, tudo bem? A Renata perguntou o que usam no lugar dele. Ô Renata, eu não vi o momento que você fez a pergunta, então eu não sei ao que você está se referindo. Tenta complementar a tua pergunta para eu conseguir entender. Boa noite, todo mundo que tá dando boa noite. O Starsan é muito bom também. Maurício Anadão, como é que você tá, meu amigo? O Maurício está falando que usa um sanitizante à base de ácido lático. Ô Maurício, inclusive eu peguei um aí na tua Brew Shop e eu tô com ele aqui, cara. Eu tô usando ele, eu tô dissolvendo ele, ele é viscosinho, né? Eu dissolvo ele em água, né? Ele é um produto feito à base de ácido lático. Eu dissolvo ele em água e tô usando legal. Tô usando e sucesso até agora, cara. O Yuri tá perguntando, existe alguma marca de chile de placas que você recomenda? Yuri, cara, de cabeça eu não vou lembrar, cara. De cabeça eu não vou lembrar. Geralmente quando a gente compra as cozinhas, né, cara, a cozinha nunca produz o chiller. Ou compra de uma chinesa, ou compra na Europa, ou compra de algum outro lugar. O Pedro está perguntando qual que é o tempo de aplicação do álcool 70. O Pedro, sendo bem sincero, ele age em 1 ou 2 minutos, tá? Mas eu recomendo de 5 a 10 minutos de repouso para dar o tempo de agir, que é para você não ter problema, tá? Mas ele realmente age rápido, tá? Todo sanitizante age aí de 1 a 2 minutos mais ou menos. A Renata está perguntando, em micro cervejaria, o que usar no lugar do peracético? Você sabia que na Alemanha eu usava ácido sulfúrico? Só que aí depois eu tinha uma água estéril para lavar o ácido sulfúrico, tá? Por que se usa o peracético? Porque ele se degrada em acético. E que mal que o acético faz, né? Agora, imagina ter traços de ácido sulfúrico, que ele é mais estável, né, dentro da cerveja. Não seria legal. Você teria que ter uma água para fazer a lavagem. Assim como se você usar qualquer detergente ácido, né, para fazer essa sanitização, você vai ter que ter uma água de lavagem bem boa aí, né? Rogério tá falando, na tubulação de chopeira, deixo o meu chopp engatado direto, devo limpar de quanto em quanto tempo? Rogério, eu tentaria limpar, se você usa com frequência, cara, a cada 15, 20 ou 30 dias no máximo. Depende do teu uso. Eu acho que é bom fazer essa sanitização sim. Porque, como eu falei, que cria o biofilme dentro do chiller, dentro da tubulação, dentro da chopeira também vai criar. Vai criar. E eu já vi casos em que foi provado que tinha biofilme dentro da chopeira. Alessandra, desejando boa viagem.
Valeu, 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 Alessandro. Obrigado, obrigado. Eu tô pegando o voo daqui a pouco, eu nem terminei de fazer minha mala. Meu voo é às 3 horas da manhã. Gente, eu vou voar daqui pra Catar, ficar 8 horas lá no Catar. O voo daqui do Catar é 16 horas. Aí depois eu espero 8 horas no aeroporto, pego um voo de 8 horas para Filipinas, para a capital da Filipinas, que é Manila. Aí depois eu espero por mais umas 7 horas lá, pego um outro voo para uma ilha, pego um ônibus de 6 horas para chegar no lugar onde que eu quero. Eu vou viajar 2 dias e meio para chegar aonde que eu quero. Mas chegando lá eu mando uma foto para vocês. Vou sempre postando umas fotinhas aí. Bacana. E vou gravar uns vídeos por lá também, então, porra, vai ser legal. Cervejaria Triple B tá perguntando, tá falando, pode ir. As cirúrgicas e as dentais vendem bastante álcool 70. Legal, obrigado a dica. Obrigado a dica. Obrigado a dica. Então, quem quiser álcool 70, vai então em alguma dessas lojas que vai conseguir comprar. Essas lojas que vendem material dental e cirúrgico, né? Que é onde tem água destilada, essas coisas. Legal, Renata, tá respondido então. Cervejaria Triple B tá falando, álcool 70 é bom esfregar quando possível. Sim, sim. É bom esfregar, sempre limpa um pouco, né? Limpa bastante, quero dizer. Ayala Beer Cervejaria. Poderia usar água fervendo após o sip com ácido peracético, né? Você tentou escrever? Não, o ácido peracético não pode estar acima de 50 graus, tá? Por quê? Porque aí ele vira gás, tá? Se você esquentar o ácido peracético, ele vira gás. É um gás inflamável, by the way. Mas não vai explodir nada por causa desse gás inflamável. Ele não é tão explosivo assim. Mozart tá perguntando, não vi a live. O quão agressivo seria o ácido peracético na sanitização de um chiller de alumínio? Ele degradaria rapidamente? Degradaria, Mozart. Muito, muito. Se você jogar ácido peracético líquido no alumínio, você vê saindo um monte de bolha, parece uma água fervendo, de tanto que degrada, tá? Quem não consegue pegar as lives, fica tudo no YouTube depois, tá? Amanhã tá tudo no YouTube. Inclusive as lives passadas, quem tiver interesse. Álvaro tá perguntando... Não é uma pergunta? Tá. Valeu, galera. Valeu. Obrigado. Vamos ver se tem mais uma pergunta aqui no Face. Valeu, Giba. Valeu, meu caro. Como é que tá a tua cervejaria? Já tá montada, né? O João falando da validade do... essa daqui eu já respondi. A Rosângela falando, boa noite. Quando for utilizar fermentador... Quando for utilizar o fermentador rápido, né? Usar o álcool 70. Usar o álcool 70. Tá certo, Rosângela? É isso mesmo. O álcool 70 em contato com a cerveja não é tão prejudicial. Cervejaria Fisgada. É isso aí, é isso aí. Nosso amigo Mozart da Fisgada. O Mozart tá falando que ele passa detergente alcalino de 15 em 15 dias. Alcalino clorado, né? É muito bom para evitar a formação de biofilme. Galera, não temos mais perguntas. Vamos encerrando por aqui. Obrigado pela audiência. A audiência hoje foi muito boa. Valeu, galera. Valeu mesmo. Continue comigo. Eu tô indo viajar às 3 horas da manhã pro outro lado do mundo, mas eu vou continuar com as minhas lives, tá? Vou mandar umas fotinhas para vocês da Filipinas e Indonésia. E se eu conseguir, vou colocar um marzinho no fundo, né, para vocês
para vocês se divertirem também. Valeu, galera.